Oi, pessoal. Eu sou o Shang. E eu sou o Song. E hoje não é aulinha, tá? A gente está sentado num sofá aqui, bem tranquilo, relaxado. Hoje a gente vai falar como foi ser coreano aqui no Brasil, tá? Nós dois. Beleza. E aí a gente dividiu em alguns tópicos, que são sobre nossos pais, sobre a nossa infância, sobre como foi a convivência aqui com a colônia coreana de São Paulo, sobre nosso estudo, colégio e faculdade e trabalho. Tá bom? Mas, antes de começar... Se inscreve, compartilha, curte, comenta, divulga, faz tudo assim, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Ó, tópico 1, então. Pais. Gente, a gente vai tentar... Desculpa, antes de começar, a gente vai tentar ser o mais breve possível para não ficar muito longo, tá? E a gente escreveu aqui o nosso script, então a gente vai estar aqui acompanhando. Então, sobre nossos pais, tópico número 1. Então, nossos pais, gente, eu acho que os pais acabam definindo muito como que você vai ser, né, obviamente. Mas por que a gente tá falando isso? Porque os meus, no caso, vieram quando eles tinham mais ou menos uns 30 anos da Coreia, né, nasceram, cresceram na Coreia, então eles já vieram pra cá. Se conheceram lá, né? Isso, se conheceram lá, mas eles já vieram pra cá com a cabeça formada, sabe? Já tiveram uma infância, uma grande parte da vida adulta morando lá, então... Questão de cultura, de costumes, eles carregaram muito né? da Coreia. Então isso tá muito impregnado dentro de mim, entendeu? Agora no caso do Shang... No meu caso não. No meu caso, meu pai veio quando criança, saiu da Coreia pra cá quando criança. Já a minha mãe não. Ela terminou a faculdade lá e saiu da Coreia e veio pra cá. E aí eles se conheceram aqui. Então meu pai, ele é muito mais abrasileirado, mas ele tem muita cultura coreana também dentro dele, por causa da família e por causa da minha mãe, né? A minha mãe influenciou tudo ele. Ele voltou a ser coreano depois que conheceu a minha mãe. Só pra deixar claro, gente, não tem nada a ver com quem é mais coreano ou... Não é isso que a gente quer falar, tá? É só, tipo, isso vai influenciar como que foi a nossa vivência. Então, só um exemplo básico disso. Em casa, eu só falo em coreano. Algumas palavras muito X, assim, que a gente fala em português, tá? Eu já não. Eu faço o contrário. Eu falo em coreano, porque meu pai fala muito bem e minha mãe também entende. Só que algumas palavras eu troco pro coreano. Então ele acaba misturando mais palavras, em português, né? e joga um coreano no meio. Isso, tá? Aí, então, é um dos primeiros pontos que vocês têm que entender, que tem vários níveis de coreano dentro da nossa cultura aqui, tá bom? Tá bom? Então, próximo tópico. Olha o Cote, ó. Chega todo cansado. Tá bom, não sei. Ele tava fora e voltou. Enfim, agora sobre nossa infância. Infância. Como é que foi nossa infância, né? Nossa, pra mim, e acho que pra você também, a primeira língua que eu aprendi foi coreano. Tá? A gente foi alfabetizado em coreano. E só depois que a gente foi entrar em escola brasileira. E por ter muito forte essa coisa da cultura coreana, vocês sabem, né? Que lá o pessoal estuda bastante desde criança, fazem muitos cursos extracurriculares. E foi muito assim com a gente também por causa dos nossos pais, tá? Então, a gente andava em escolinha, aí depois eu fazia reforço de matemática, português, aula de inglês, sabe? Um monte de coisa. Além de esportes também, né? Então, o seu dia, só pra dar um exemplo, começa às 7, 8, sei manhãzinha, lá, você vai pra cedo. escola, né? Aí voltou, geralmente você vai pra um reforço pra fazer a sua lição de casa, né? Pra estudar mais. Aí acabando isso, aí você ainda tem mais aulas de natação, piano, karatê, tudo que for. Inglês. Você fazia artes marciais? Eu fazia taekwondo. Eu também fazia taekwondo. Aí, é meio que uma tradição que eles acabaram trazendo lá da Coreia pra cá. Tá? E lá, nossa, até pior. E assim. lá é pior. A gente teve um pouco de tempo livre, sim, tá? Sim, não foi assim, não foi infernal, não, de não ter... Na Coreia é muito pior, não ter tá, tempo gente? livre, tá? E só que uma coisa, assim, que pegou muito na gente também, é porque na época, quando a gente era criança, isso é décadas de 90, né? Década de 90. Não tinha muito coreano aqui, os brasileiros também não sabiam muito sobre os coreanos. E aí, por causa disso, a gente sempre foi japonês. Para os brasileiros, né? Para os amiguinhos, para todo mundo a gente era japonês. Duvido que você, né, quando era mais novo, ou até mesmo agora, quando vê oriental, fala, olha o japinha ali, olha o japa ali. Então, assim, eu não me importo, você também não se importa. Desde criança a gente foi chamado de japonês. Mas isso não tem o que fazer, né? Isso é porque no momento não tinha muito japonês. Seria o contrário, por exemplo, se a colônia coreana fosse enorme e chegasse um japonês, iam chamar ele de coreano, né? Então, isso tem muito a ver também, é da na minha sociedade opinião, mesmo. É que os japoneses estão aqui há mais tempo, Muito né? mais A tempo. imigração Mais de 100 deles anos. começou há mais de 100 Mais de anos. 100 anos já. Então é natural que o brasileiro se acostumou, né? E o japonês já está na cultura brasileira, né? De um monte de Isso, forma aí. isso. Então, acaba não conhecendo, né?
Hoje em dia que a Hyundai, Samsung, né? Agora sim. O Parasita ganhou, né? K-pop. Agora todo mundo sabe o que é o coreano. Agora a diferença é difícil, né? Mas a gente faz um próximo Visualmente, vídeo. não é sei. tudo igual, né? Tudo igual. Bom, então, próximo tópico. É sobre como foi a convivência com a colônia coreana aqui em São Paulo. Comecei. Vamos lá, gente. Sim, você tem as suas escolas, né, que todo mundo vai. Só que aí não é regra, não é, mas assim, é mais comum que os coreanos enviem seus filhos para escolas que tem outros coreanos, pelo menos alguns, para ter essa coisa de proximidade de cultura, né, de identidade, de tudo, tá? Mas não é regra, tem muitos coreanos aí que colocam seus filhos em escolas brasileiras, totais. Isso também acontece porque às vezes os pais coreanos não sabem, né? Na época não sabiam qual escola era boa. Então, por conhecer outros coreanos, eles perguntavam: meu filho vai em tal escola, eu gosto. Aí acaba colocando na mesma escola. Isso. Por indicação, né? Por essas coisas. Tá. Então tinha bastante coreano assim nas escolas que eu sempre andei. Eu também. Até ir pra faculdade, praticamente toda escola que a gente ia tinha os coreanos. Tinha coreano, né? E outro ponto, gente, na nossa infância que é muito marcante, que os coreanos são bem religiosos, vamos falar assim. Então, sim, tem várias, né, religiões aí, né? Claro. Só que uma que acho que predomina aqui em São Paulo, principalmente pra gente, é evangélica. Então, quando você é criança, é muito, sim, provável que você frequente uma igreja aqui, tá? Tem várias aí, tá? Não precisa falar qual que é. E dentro dessa igreja, que é onde você passa praticamente o seu final de semana, tem vários tipos de eventos, né? Tem lá o grupinho de música. E igrejas coreanas, tá? Isso. Não, mas acho que na brasileira também, viu? É bem parecido, viu? Quem frequenta aí. A igreja em si é parecido, mas a gente andava em igrejas coreanas, tá? Frequentadas por coreanos. Isso. E lá dentro você fazia o seu círculo de amigos fora da escola. Então, basicamente, era na escola, os seus amiguinhos e os amigos da igreja. E talvez dos cursos, mas assim, os predominantes era a igreja Essas eram as nossas rodinhas. Isso. E aí, como é que a gente se identificava, né? Por ter muito, assim, forte que a gente frequentava bastante igreja, quando a gente queria saber quem era aquele coreano ali ou quem era aquela coreana lá, como é que a gente falava? Tem uma tag de identificação, sabe? De uma etiqueta. Uma etiqueta. Cada um assim. tem uma etiqueta. Você conhece o Samuel 89 da igreja tal? E que os pais fazem loja de roupa tal? E ele anda com amigos tais? Ou ele é irmão de não sei quem? Aí ou pronto, ele namora não sei quem? Mano, se você falar alguma dessas perguntas, você já consegue achar qualquer coreano aqui. Como a comunidade não é tão grande aqui, e todo mundo meio que se conhece, esse é o jeito de todo mundo se identificar aqui, tá? Sim, eu acho muito difícil você não conhecer alguém pulando uma amizade só, sabe? Os graus de É tudo interconectado aqui. É bem... É normal, né? Acho que... É tipo cidade pequena, todo mundo se conhece. Sim. É cidade pequena, né? Todo mundo se conhece. História, tá? Próximo tópico. Colégio. Como que foi quando a gente andava no colégio, né? Assim, escola, colégio, tudo junto ali, tá bom? Tudo junto. Antes de maior de idade, né? Antes da gente ter 18 anos. Então, como a gente já tinha falado no começo, a gente sempre frequentou escolas que tinha muitos coreanos. E quando a gente estava no colégio em si, era uma escola que, não precisa falar o nome, mas tinha muito coreano. Muito coreano? Muito asiático. Sim, muito asiático. Vamos chutar até metade, assim, da galera era asiática. Era asiático. Tá? E eu conheci esse menino lá, tá? Com 13 anos. Com 13 anos. Aí... Deixa eu ver o que a gente fazia lá. Aí, o que era comum é que, vocês sabem também, né? Asiático sempre acaba se juntando, né? E aí, inevitavelmente, tinha muita panelinha. Panelinha dos coreanos, panelinha dos japoneses, dos brasileiros. Só que a gente tinha amigos brasileiros, japoneses e tudo mais. Mas a gente acabava andando mais com coreanos, porque se via na igreja, né? Os pais se conheciam, então... Assuntos também mais em comum, né? Porque, tipo, sei lá, a gente música... gostava de K-pop daquela época, então a gente gostava... Nossa, a gente ouvia muita música coreana. Música, novelas também que a gente via, novidades que saíam de lá, né? Comida, essas coisas. E meio que todo mundo morava no mesmo bairro, então todo mundo meio que andava junto de metrô, principalmente, tá? Não é todo mundo. Sabia que esses dias eu lembrei que a minha primeira novela foi aquele... Changuk의 계단, o Starway to Heaven. E sabe como eu assistia essa novela com meus pais? Por fita VHS, fita cassete. Eles alugavam e a gente assistia na TV. Verdade. Não tinha internet. A novela foi All In, que era onde... de jogo. De jogo de baralho. De baralho coreano. Bom. Mas então teve muita panelinha, mas não quer dizer que a gente só andava com coreano, tá? A gente tinha amigos
brasileiros, japoneses, chineses. Né? No Brasil é assim, né? E principalmente aqui em São Paulo. Ainda mais quando o colégio era muito grande, tá? Era muito grande. Cada série, nossa, tinha, sei lá, uns 500 alunos. Nossa, por série, gente. Tinha. A gente tava no primeiro colegial tinha o quê? 10 salas? Tinha 10 salas, gente. 50 pessoas em cada sala. Então, não tem como 500 pessoas andarem juntas, né? Pro almoço. Tipo, impossível. Aí você acaba assim. Né? Aí, panelinha existe em todo lugar. E aí, o próximo tópico é sobre faculdade, né? E aí, o que aconteceu? Eu e o Song, a gente se aproximou mais no colegial, no segundo colegial pro terceiro, né? Porque a gente começou a estudar junto. A gente criou um grupinho de estudo e tava todo dia estudando pro vestibular. Era nós dois e mais 3 amigos. Mais 3 amigos. Que também são coreanos, mas também tem chinês no meio, tá? Um é mestiço, né? O outro é taiwanês e outro é coreano. Isso. Então nós 5 a gente estava estudando assim, num ritmo... Era todo dia no Centro Cultural. Maluco. Todo Mas dia. foi bom, valeu a pena. Todo mundo está em faculdades boas, né? Passou por faculdades boas, E aí, como foi esse próximo tópico, né? Como foi o convívio na faculdade? Então, até o colégio, gente, a gente meio que andava na colônia coreana. Porque os locais que a gente frequentava, que era a escola e a igreja, e qualquer lugar que a gente ia, praticamente tinha muito coreano. Então, por mais que a gente esteja no Brasil, naquela época a gente estava numa Coreia disfarçada. E os brasileiros também sabiam que a gente era coreano, né? Porque a gente tinha essa coisa de panelinha, né? Só que mudou totalmente quando a gente entrou na faculdade. Porque na faculdade, você não tem só gente de São Paulo. Você tem gente do interior, gente de outras cidades, gente de outras escolas que não tem asiáticos. Então, de repente, na faculdade, a gente voltou a ser japonês. Foi não um regresso no tempo, mas foi regresso. Tipo assim... Mas como são pessoas que assim, não tinham convívio com asiáticos, então acabou, né? Como o japonês é mais comum, a gente acabou voltando a ser japonês, né? No meu caso foi pior ainda, porque eu fui fazer faculdade em Limeira, eu fiz no em São interior. Paulo. Eu fiz em São Paulo. Então, gente, qual que é a quantidade de coreanos que tem lá? Nada! Sei, não deve ter. Eu lembro deve ter um ou outro perdido lá. Na minha série, na minha turma, só tinha uma menina a mais de coreana. E depois ficou um tempo sem, então era 2 coreanos pra, tipo... Todo mundo. Então, lógico que nós somos japas. Viramos japas. Viramos japonês. E a faculdade que eu tava tinha muito japonês, muito descendente japonês. Então, acabou. Mas depois que as pessoas vão conhecendo a gente, né, aí sabem que a gente é coreano. Mas eu fazia questão, gente, de falar pro pessoal, não sou japonês, eu sou coreano. Até que meu apelido virou Coreia. Obviamente. Olha o cote latino. E aí, gente, deu uma coisa um pouco, não chata, né? Mas é normal acontecer. Que as pessoas faziam muitas perguntas pra gente, né? Depois que sabiam que a gente era coreano. Né? Quais eram as perguntas? Acho que o primeiro você já comeu cachorro? Carne de cachorro, essa né? Essa é a pergunta clássica. Vamos responder um a um. Vamos responder um a um. Então, primeiro, já comeu carne de cachorro? Não. Naquela época, não. Eu falava não. Eu também falava não, porque... Assim, dependia, pra falar a verdade. Se é um cara mais próximo, que você já conhece a pessoa e sabe que a pessoa tem uma cabeça mais aberta, você fala sim. Sim. Né? Mas se é aquelas pessoas bem, sei lá, fechadas, com um pensamento já mais definido, assim, sei lá, aí a gente falava não. Pra não causar esse incômodo, essa coisa que... Porque às vezes, né, a gente falava assim e ele também já passou. A pessoa já começa a te olhar assim, ó. Mas aí, né, a gente precisa contar a história toda, porque não é qualquer cachorro que os coreanos comem lá, né? É um cachorro específico para ser consumido, que nem boi, peixe, né? É que, tipo assim, a carne ela já vem pronta, tipo, numa bandeja, que nem vem pra vocês no supermercado. São cachorros criados pra abate. Um exemplo, o Cote tá passando aqui. Você acha que a gente fica salivando por causa do Cote? Óbvio e nem os coreanos lá também, tá, gente? Não, gente. E lá, assim, quando eu tava lá na Coreia, é uma coisa, o alimento, né, da carne de cachorro, não é uma coisa agora que é muito comida pelos jovens agora, tá? Isso vem, que eu sei por causa da minha avó, isso vem da época da guerra, porque não tinha muito o que comer na época da guerra. Minha avó sofreu muito na época da guerra. E as pessoas naquela época, o que conseguiam comer? Não tinham o que comer. Então acabou, né, começando a comer cachorro, o que dava. Né? E acho que veio disso. Mas hoje em dia, assim, tem restaurantes que servem, né? Mas eu, por exemplo, todos os amigos coreanos que eu tinha, nossa, ninguém comia. Não é muito comum você chegar e falar, vamos lá. Vamos lá comer. Não. Não. Tá?
Então, queria que vocês entendessem um pouco dessa parte. Pergunta número 2. Você é da Coreia do Sul ou Coreia do Norte? É do Sul, gente. Obviamente que é do Sul, gente. 99,9% dos coreanos que vocês encontrarem aqui no Brasil vai ser descendência da Coreia do Sul, tá? Gente, a Coreia do Norte é um país fechado. Não é permitido a livre entrada e saída de pessoas. Isso, vocês sabem, o governo controla tudo. Deve ter algumas... Então, gente, é quase impossível você encontrar alguém na Coreia do Norte. É bem difícil, tá? Próxima pergunta. 3. Você usa celular Samsung? Carro da Hyundai? Carro da Hyundai? TV da LG? TV da LG? Ar-condicionado da não sei o quê? Gente, isso não é só porque a gente é coreano que vai usar produtos coreanos. Eu e o Song, eu uso o que é bom. Não é o que é coreano que é bom. Sim, a gente igual todo mundo, faz aquela pesquisa, coloca várias opções ali, né, na mesa. Reviews no YouTube, faz no análise, Google, olha quanto dinheiro que você tem e fala, é esse aqui o da vez. Não é só porque é coreano que a gente vai usar, tá? Mas aí, coincidentemente, nós dois temos celular Samsung. Meu carro também é da Hyundai. Meu carro não é Hyundai. Meu carro não é Coreia. Mas assim, eu sinto um pouco de orgulho de o país não era nada um tempo atrás. E agora é reconhecido mundialmente pelas suas marcas aí, né? Por isso eu sinto orgulho, tá? Mas não necessariamente orgulho significa que eu vou comprar. Sim, não. Sim. Mas tem gente aqui no Brasil, coreanos, que realmente sentem orgulho do país, sentem orgulho das marcas, dos produtos, porque não são produtos ruins. A gente sabe que não são produtos ruins. Então tem pessoas que realmente são mais... nacionalistas. Patriotas, né? Patriotas. E gostam e só usam produtos coreanos, tá? Próxima pergunta. Né? Depois dessas 3 perguntas, geralmente... Depois da intimidade, né? Aí o cara toca com o seu ombro assim e fala assim, e então, me revela, os coreanos têm pequeno? Vocês já entenderam, né? E tem um monte de vídeo aí no YouTube falando essas coisas, esses negócios aí. Gente, isso aí, você vai perguntar, ninguém vai responder. Ninguém vai responder. É uma coisa pessoal. Não é só porque é asiático que... Isso é um estereótipo, tá, gente? Não pode ser assim. E também, sei lá, gente, essas 3 perguntas de antes, eu acho que é totalmente de boa, porque é curiosidade, etc. Isso. Mas essa 4ª pergunta, gente, estamos num mundo... Você acaba faltando com respeito, né? Isso, pessoa, então... Tipo assim, eu acho que não tem cabimento a gente... a gente esquivava de todos os jeitos possíveis, né? Pra não ficar uma situação chata. Mas assim, evitem esse tipo de pergunta, porque é um certo preconceito por causa da etnia, da cor da pessoa também, né? É isso aí. Então, estamos num mundo mais civilizado, vamos evoluir, beleza? Isso aí. E tem mais uma? Deixa eu ver. Então, aí agora hoje em dia, gente, qual que é a pergunta que mais fazem depois dessas daí? Você ouve K-pop? Você usa maquiagem? Você se vestiria como eles? É verdade. Agora a pergunta mudou. Já conhecem, né? Isso. Já sabem. Gente, eu falo que eu não ouço. Porque eu realmente não... K-pop eu não ouço. Eu ouvia muito até... Qual foi, assim? Até a época do Big Bang, né? Do Shine. Até essa época aí, né? E a gente, como cresceu aqui no Brasil, a gente... tem gostos variados e já não estamos na idade tão juventude assim, né? Não tô falando que o K-pop é somente para jovens, mas eu acho que passou um pouco da nossa fase. Eu também escutava bastante. É porque sabe o que aconteceu? Isso que a gente entrou na faculdade, a gente começou a ouvir sertanejo, começou a ouvir pop, né? Que toca toda hora no rádio. Então, tem isso também. A gente, na época da faculdade, a gente acabou meio que... Abrasileirando mais. A gente conheceu o sertanejo, por ter mais o contato funk, com axé, essas coisas. Mas agora a gente tá voltando. Agora a gente tá voltando pro mundo coreano um pouco. Isso é verdade. E acho que das principais perguntas que fazem pra gente é isso, né? Maquiagem não, a gente não usa. Não. Pelo amor, gente. É isso aí. Que pergunta é? Então, próximo tópico. Trabalho. Como foi no ambiente de trabalho, né? Agora, no ambiente de trabalho, gente, muda um pouco. Por quê? Aí a gente tinha até uma certa vantagem, entre aspas. Porque no Brasil, quando olham para um asiático... Olham para um olho puxado...
que eles já presumem? Que teve aquela infância, aquela disciplina, né? De pais bem puxado, que é sempre CDF, estudou muito. Isso não só coreano, tá? Japonês. Né? Então a gente tem esse preconceito positivo dessa vez, no ambiente de trabalho. Entre aspas. E... As pessoas esperam ou supõem que a gente seja muito inteligente. Que a gente vai se esforçar muito. Mas não, né, gente? A gente é igual a todo mundo. Cada um teve seu crescimento. Não é só porque meu olho é puxado que meu cérebro é maior. Não tem nada a ver. Tá? Beleza, gente? Então, aí no trabalho, gente, não teve tanto essa coisa de preconceito nem nada, porque é um ambiente mais formal. Formal. Então, você não pode ter preconceito, porque se você tiver as empresas mais sérias assim, elas é coisa para ser mandado embora, né? É caso para ser mandado embora. Quando a gente chegou na idade de começar a trabalhar, eu acho que essa coisa de desconhecimento com asiáticos, seja japonês, coreano, diminuiu muito. E a gente caminhou num mundo muito mais... Principalmente o Brasil, né? Que é essa mistura de etnias aí. Que era bem mais... Assim, todo mundo era igual. Você podia ser negro, asiático, loiro, ruivo... Branco. Pessoas normais, tá? Então, no trabalho acho que foi experiências muito positivas, muito boas. Muito boas. E fizemos várias amizades também, tudo. E é isso, gente. E assim, no meu trabalho particularmente, eu viajei muito o Brasil todo aí, né? A trabalho, sofrendo. E agora, realmente, quando eu ia para umas cidades assim, bem isoladas, aí eu virava um ET lá. Porque não tem asiático em algumas cidades que eu fui, assim. Teve gente que nunca viu asiático na vida. Aí no trabalho, qual que é a pergunta mais perguntada? Você fala coreano? É a verdade, é o que eles mais perguntam, a verdade. Você fala coreano? Me ensina a xingar? Me ensina a falar não sei o quê? Nossa senhora. Nossa, o que eu já ensinei de xingamento. Porque a gente trabalhava com consultoria, gente. Então a gente tinha vários clientes, às vezes, meio barra pesada. Aí o cara falava assim, me ensina a xingar, porque aí, quando eu tiver assim, né, bem pé da vida, eu vou xingar ele em coreano e vou me dar de louco ali. Mas a época do trabalho, antes da gente começar aqui o Coreanos MIB, foi muito bom, assim. E a disciplina que a gente tem agora, essa coisa da gente ser um pouco detalhista demais, às vezes, vem muito da nossa experiência profissional, tá? Porque você não podia errar nada, mas nada. Levar esporro, esporro do seu chefe e do cliente. Eu dava esporro na equipe, mas faz parte. E hoje em dia, né? Último tópico. Hoje em dia, como é ser coreano aqui no Brasil? Bom, Pra mim tá bom. Pra ser sincero, assim, de uma forma geral, antes, quando a cultura coreana não era conhecida, a gente sofria um certo, confusão com o japonês. Isso, e por causa disso a gente se fechava um pouco na colônia, né? A gente ficava um pouco mais fechado. Hoje em dia, que a própria cultura coreana já tá muito difundida, se você vê nos Estados Unidos, assim, é absurdo, assim, o que sabem sobre a Coreia. Tem muito coreano lá. Seriados do Netflix, aparecem pratos coreanos, aparecem atores, atrizes coreanos. Então, o filme Parasita ganhando agora também, o Oscar. Pô, então a gente tá muito na mira, assim, né, do mundo, de uma forma geral, por causa de K-pop, os dramas, né, tudo. Aí eu acho que tá sendo muito bom. Agora ser coreano, tá? A gente recebe uma luz, assim, um pouco diferente agora, hoje em dia, do que era antes, tá? Do que era quando a gente era criança, tá? E é isso. Foi um vídeo não tão curtinho, né? Mas a gente queria contar um pouco mais sobre nós, sobre como a gente cresceu aqui. E assim, resumindo, gente, a gente é coreano e brasileiro, tá? A gente não falou disso, mas a gente é meio a meio. É porque, gente, nossos pais são coreanos que vieram de lá, né? E tiveram muita influência. E eles, no caso, por opção, quiseram preservar essa cultura na gente. Só que o nosso convívio no dia a dia, na escola, era totalmente na cultura brasileira. Comida também, a gente até prefere comida brasileira, tá? Pra falar a verdade. Eu prefiro comida brasileira. Então, resumo de tudo isso a gente queria mostrar pra vocês que a gente é coreano e brasileiro, tá? Não tem porcentagem, tá? Assim, é uma coisa no meio do caminho ali. A gente tá no meio ali de um jeito esquisito lá, Aí, por ser justamente essa coisa no meio do caminho, a gente consegue entender os dois lados. Isso. E isso é mó bom, porque a gente consegue transmitir a cultura de uma para outra, sabendo fazer comparações, sabendo saber explicar nas duas línguas e aproximar mais, entendeu? Então,
Algumas dicas que a gente dá nas aulas, a gente tenta fazer muito isso, porque como a gente consegue falar bem o português, né, e o coreano a gente, né, tipo a dica do ha, né, com o arzinho do ha, isso aí saiu da nossa cabeça isso aí. Então acho que é um pouco disso, né, da gente ter convivido com as duas culturas e com as duas línguas no nosso crescimento. Beleza? Beleza? É, gente. Bom, se você gostou, que a gente ficou falando um pouquinho mais de como que foi, né, nossa vida aqui. Sobre nós. Curte, compartilha, comenta, faz tudo. Se quiserem mais, a gente faz mais vídeos desse jeito. Isso. E, principalmente, se você ficou com dúvidas de como que foi, coloca aqui nos comentários embaixo, que a gente vai estar passando e respondendo. Ou talvez a gente possa usar como conteúdo para um próximo vídeo. Para um próximo vídeo dessa série. Então, depende de vocês. Se vocês quiserem mais, a gente faz. Fechou? Fechou? Então é isso, gente. Então, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau. Gente, esse vídeo a gente tá gravando hoje pra soltar vai sair hoje. Porque a gente gravou outro dia e saiu tudo errado. O vento não permitiu escutar nada, então a gente tá... Então agora a gente tá num lugar bem silencioso. Contra o tempo agora. Não dá ruim. Então vamos lá. Eu poderia ter te zoado. Olha, gente, o choque de realidade que o Shang teve, porque na faculdade ele conheceu o bandejão. Aí você dá risada. R$2. Mas era boa a comida. Boa nada. Aí, ó, essas coisas aqui. Já foi. Já foi? Então, eu tava pensando em colocar aquele negócio quando eu fui fazer meus primeiros jogos universitários. Vocês já fizeram jogo universitário? Eu nunca fui. Que é uma loucura. Eu nunca fui fui. Conhecer, né? Tava morando no interior, tava sentindo... Era pressionar por todos os cantos pra ir. Fui. Só que, gente, eu tava na faculdade. E um período antes eu tava onde? Na igreja, na colônia coreana. Era bem certinho, né? Bem E na bem colônia dele. coreana, tinha, na igreja principalmente, tinha muito esse negócio de evento, acampamento, né? Pra ir pra fora. Acampamentos. Aí, indo lá, é tudo organizadinho, né? Cada um tem sua cama, tem seu crachá. Tem um monitor. Tem um monitor. Que cuida de um grupinho de crianças. Tem um manual, assim, de eventos, né? Tipo assim, horário tal, a gente vai fazer tal. verdade. Tal. Tudo frufru ali, bonitinho. É. Aí, eu que convivi nesse ambiente por quase uns 15 anos, fui para os meus jogos universitários. Um coreaninho lá no jogo universitário. Tomou um tapa de Gente. realidade. Aí, tipo, primeiro que já demora 3 horas só pra subir no ônibus, né? Aí subi no ônibus, tá todo mundo bebendo, maluco já. Aí chegando lá, falei, a gente chegou numa escola. Eu pensei, mas tava meio estranho já. Cadê os quartos? A gente vai dormir aqui? Aí eu perguntei assim pro meu lado, meu amigo de lado, assim, né? E aí, como é que vai ser? Cadê o monitor? Alguém vai guiar a gente? Alguém vai falar pra gente onde a gente vai dormir? Onde é o banheiro? Tipo... Aí, esse amigo meu, depois de eu fazer várias perguntas, em vez de ser amigo, o que ele fez? Ele chamou o cara lá da frente, que tava organizando, né, o ônibus, e falou: né, cara tal, o bichão aqui tem uma dúvida. Posso perguntar ela em voz alta? Aí ele foi lá e falou, não, pera aí que eu vou aí. Pegou aquele alto-falante lá, falou assim, pode repetir a pergunta do bichão. E perguntou tudo isso que eu falei pra vocês agora, né? Onde tá o monitor, né? Gente... Aí virou piada. Eu fui aloprado, gente, fui aloprado. Eu fiquei conhecido como, né, o coreano virgão na época. Enfim, gente, aí esse é um exemplo de choque de realidade que eu tive lá. Beleza?